A água em temperatura ambiente normal e pressão normal, ela se apresenta dessa forma aqui, na forma líquida. Mas essa não é uma das únicas formas que a água tem para se apresentar, para se manifestar-se, né? A água, ela é a união de milhões, trilhões, né, a qual a quantidade certa da sua molécula. A água que nós bebemos é formada por essa molécula de oxigênio e hidrogênio. Aquela famosa fórmula que todo mundo já conhece. A fórmula H2O. Esse H2O se juntam e formam essa moléculazinha aqui da água. Ela tem dois átomos de hidrogênio unido a um átomo de oxigênio. Essa é a água na forma que nós encontramos. Quando nós fomos ver essa água, né, nós vimos daquela forma que mostrei você anteriormente, dentro do copo d'água. O copo de vidro com a água, você vai encontrar naquele estado. Mas é como se fosse assim, nós pudéssemos ver as moléculas da água, nós viríamos dessa forma aqui. Mas não é assim que acontece, porque essa água, essa molécula, quando se junta, elas são microscópicas, elas são invisíveis aos nossos olhos. Tem que ter muitas moléculas juntas para poder estar visível no estado líquido. Só que aí, a água, ela, dependendo da quantidade de calor, você vai ter as suas manifestações. Se você colocar calor ou tirar calor, essa água vai se apresentar em três formas, em três estados. Quando você coloca muito calor, a água evapora, né? Ela vira vapor. Por que acontece isso? As atrações, as ligações que existem entre as moléculas se rompem. Essa molécula começa a vibrar freneticamente e elas se dissipam, se afastam. Por exemplo, agora onde você está cheio, repleto, você está mergulhado em uma quantidade inúmera de água na forma molecular. Essa água na forma vapor. Em nossa volta existe água na forma vapor, só que essa água é invisível, a gente não consegue ver porque está na forma molecular dela. A água, se você colocar, no caso aqui, tirar calor dela, ela vai ficar na forma líquida. As moléculas vão se aproximar, vão fazer uma ligaçãozinha entre elas. A vibração dela é um pouquinho mais lenta, existe, mas é um pouquinho mais lenta porque existem as ligações entre as moléculas e você consegue visualizá-la na forma líquida. Se você tirar mais calor, ela vai ficar congelada. Então, as moléculas de água, né, a molécula da água, o H2O, em uma temperatura muito baixa, elas se juntam, se aproximam, se unem, formando um aglomerado. E aí você tem a água na forma sólida. Então, essa variação de estado que a água se apresenta depende muito da quantidade de calor que você insere ou remove. Se eu inserir calor, colocar calor aqui, ela derrete, vira líquida. Se eu continuar colocando calor aqui na água líquida, ela vai o quê? Evaporar. Então nós temos aqui a água em três estados. E há uma que depende muito da quantidade de calor. Essa água, ela vai passar, né, como eu falei para vocês, ela vai variar de estado. Essa variação depende, novamente, da quantidade de calor. No estado sólido, se eu coloco mais calor, ela vai passar do sólido para o líquido. Essa passagem é chamada por fusão. Se eu continuar, né, saiu do sólido, veio para o líquido. Se eu continuar adicionando calor, essa água vai sair do estado líquido para o estado vapor. Isso chama vaporização. A vaporização tem um porém. Geralmente o pessoal coloca como vapor e mostra a nuvenzinha como sendo essa nuvenzinha vapor. Na verdade não é.
A água no estado vapor nada mais é que esse aqui, ó. Tá vendo esse espaço laranjinha que eu pintei aqui? É aí que está a água no estado vapor. Ela é invisível aos nossos olhos. Você não consegue ver a água vaporizada. Prova disso que eu falei para você. O ambiente onde você está repleto de água no estado vapor. Na vaporização, a vaporização tem 3 fases, dependendo, de novo, da quantidade de calor inserida na água. Se você quer uma coisa mais lenta, por exemplo, você pega a roupa, a mãe lavou roupa, você lavou a sua roupa e colocou lá no varal para secar, lá fora no cordão. O calor que vai cair sobre ela, né, o calor do sol vai atingir toda a roupa, essa roupa vai se aquecer e vai liberar a água na forma vapor. Você não vai ver essa água saindo, porque ela está no estado vapor. Esse processo de vaporização chamado evaporação é um processo lento. Eu quero um processo um pouquinho mais rápido. Então eu vou pegar a água, colocar em uma chaleira, em uma panela e vou aquecer essa água. A panela vai colocar o quê? No caso, o calor vai vir por baixo. Esse calor por baixo vai aquecer o material, que geralmente é metálico. Então, todos os lados dessa panela, dessa chaleira, vai ser aquecida. O calor vai ser distribuído, porque o metal, ele transfere calor facilmente. E aí o que acontece? A água vai ser aquecida por todos os lados. Ela vai começar a borbulhar, esse processo é chamado de ebulição, e no processo de ebulição, as moléculas da água vão se soltando, se desprendendo e subindo. Né? Ela vai sair dissipando do ambiente. Então, quando nós vemos a água evaporando, vaporizando lá na chaleira, esse processo, essa parte invisívelzinha aqui, que parece que não tem nada, é aqui que está o vapor. O outro processo é chamado de calefação. No processo de calefação, eu posso fazer um exemplo, seria o quê? Eu pego, né? Vou pegar lá uma panela e vou colocar essa panela no fogão e aquecê-la. Sem óleo, sem nada, só a panela vazia. Se eu pegar essa panela vazia, depois de muito tempo, que ela está bem quentinha, e pingar uma gota de água nessa panela, essa gota de água vai ficar pulando e diminuindo, você não vai ver, mas ela está evaporando tão rápido, é o processo de calefação, é o processo mais rápido. Essa água começa a evaporar tão rápido que você não vê esse processo acontecendo, mas você vê a gotinha diminuindo. Às vezes ela cai rapidamente, some, né? É calefação quase que instantânea, por conta disso aí, do aquecimento, da quantidade de calor sobre a superfície metálica, no caso, na panela, e a água, ao tocar com uma temperatura muito diferente, muito mais baixa que da panela, ao tocar ela automaticamente, instantaneamente evapora. Então são os processos de transformação de água. Se eu, em vez de colocar calor, eu for remover esse calor, eu vou tirar o calor para ver o que acontece nesse processo. Então vai acontecer algumas coisinhas. Por exemplo, se eu tirar calor de uma superfície da água no estado vapor, eu vou fazer um processo chamado de condensação. Vou mostrar aqui para você. Condensação ou liquefação. No processo de condensação, eu removo o calor. Então eu passo do estado vapor volta ao estado líquido. Isso acontece normalmente quando você abre a panela lá de arroz e feijão, você vê que a tampa da panela está cheia de gotículas de água. De onde que vem essa água? Ela evaporou, porque o líquido aqueceu, mas ele encontrou uma tampa que está um pouquinho mais fria do que a temperatura dela. E ao encontrar essa superfície mais fria, ela faz uma troca de calor e volta a ser líquida. Na formação das nuvens, a mesma coisa acontece. A nuvem, ela é água na forma líquida. A água na forma vapor está à nossa volta. Como já disse, nós não a vemos, porque ela é invisível, porque ela é na forma molecular.
a água molecular desprendida. Ela sobe às superfícies mais altas, nas regiões mais altas e mais frias. Nessa região mais alta e mais fria, as moléculas se juntam e voltam a ser líquida. Então, elas formam gotículas tão pequenas que conseguem flutuar. Conforme essas gotículas vão se juntando, você consegue ver a nuvem. As nuvens começam a surgir, a aparecer aos nossos olhos. Quanto mais nuvens se junta, mais água se junta, mais pesada vai ficar essa nuvem. Então a tendência dela é ir descendo para regiões mais quentes. Quanto mais água tiver na nuvem, mais escura ela é. E aí ela fica mais pesada. E aí ela vai descer para regiões mais quentes. E aí ela vai precipitar na forma de chuva. Outra coisa é, se eu continuar colocando agora a água, desculpe, se eu continuar tirando o calor dessa água que agora está líquida, ela vai passar do processo líquido para o estado sólido. Aí nós chamamos isso de solidificação. No processo de solidificação, eu pego a água na forma líquida e retiro o calor, vou removendo até ela congelar-se. Então nós temos aí essas mudanças que ocorrem no estado da água, nos estados físicos da água. Uma outra coisa interessante nós lembrarmos, quando falando de água também, né? Não só de água, mas essa é uma característica que distingue um elemento do outro, é a questão do seu ponto de fusão e ponto de ebulição. Por exemplo, se eu pegar a água, nós estamos falando sobre ela mesmo. A água tem dois pontos. O ponto de fusão e o ponto de evaporação. Aqui nesse meio, a água está na forma líquida. Passou dos 100 graus, ela começa a vaporizar-se. Passou dos 0 graus... Ixi, estou mostrando para vocês nada. Desculpem. Passou do 0 grau, ela começa a solidificar-se. Então, a água tem essa característica, né? O ponto de fusão e o ponto de ebulição dela, a temperatura de fusão e de ebulição dela, é bem claro. Então, isso, eu falo, por que é importante isso? Para eu saber que em alguns ambientes, por exemplo, em regiões muito frias como o Alasca, como é que eu faço para colocar água na caixa d'água e trazer essa água para dentro do chuveiro? Eu tenho que entender que lá é menos alguma coisa, a temperatura é abaixo de 0. Então eu não posso colocar uma água na caixa d'água e deixar lá do fora. Não pode acontecer, senão quando eu ligar o chuveiro não vai cair nada. Abrir a torneira não vai cair nada. Se eu der a descarga não vai vir nada, porque a água vai estar congelada. Também eu não posso fazer a mesma coisa. Eu vou levar a água e quero tomar água num ambiente acima de 100 graus. Primeiro que eu vou morrer, né? E depois que acima de 100 graus essa água não vai ser líquida. Ela vai vaporizar-se. E aí também não me serve. Tá para entender isso? Entendeu? Outra característica também interessante para saber por que da importância do ponto de fusão e ponto de ebulição é quanto, ao, por exemplo, a combustíveis. Né? Regiões muito frias, eu posso dirigir um carro normalmente, eu tenho que saber também o ponto de fusão, né? E o ponto de ebulição, o ponto, ou a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição desse combustível. Por exemplo, o etanol, o nosso álcool, famoso álcool, ele começa a congelar a menos 114 graus. Ele começa a evaporar acima de 78 graus. Então o etanol é o famoso, vou colocar aqui o etanol, C2H5OH. Toda vez que eu vejo OH, eu estou trabalhando com álcools, a hidroxila. No caso aqui, essa é o etanol, o álcool combustível. Esse álcool combustível, ele congela, vira gelo, uma temperatura abaixo de menos 114 graus. Então, se eu vou pegar meu carro, vou dirigir com ele em regiões frias, eu tenho que saber qual é a temperatura mínima, né, que aquele ambiente, aquele local atinge. Se for inferior a menos 114, eu não posso ir com o meu carro para lá. A mesma coisa acontece, né? O meu motor ele vai se aquecer. Ele tem que fazer uma pressão para poder transformar
o etanol em energia para movimentar o meu carro. Então, esse movimentar, essa pressão, essa temperatura tem que ser igual ou superior a 78 graus para que eu possa fazer essa explosão, fazer esse material aqui virar energia para um veículo se locomover. Tá? Então, essa é a importância também de sabermos qual que é a temperatura de fusão daquele material, qual é a temperatura de ebulição daquele material. Isso aqui é uma característica específica. Tem características gerais, que todo material tem, todo mundo tem igual, mas tem características que são específicas do material. No caso aqui, o álcool, o etanol, ele tem essa característica específica. Ela congela a essa temperatura e ela vira vapor a essa temperatura. Beleza?